Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foram no final de semana? Brincaram bastante? Curtiram um pouquinho a família? Porque eu sei que alguns papais já estão trabalhando, então às vezes só no final de semana para conseguir estarem juntos, né? Então, galera, nós vamos voltar para o nosso tema que nós estávamos falando semana passada, que é os 5 sentidos, lembra? Os 5 sentidos? Então, nós falamos sobre o olfato, nós falamos sobre a visão e também falamos um pouquinho do tato, né? Agora nós vamos falar do paladar, tá? Lembra que a Pro comentou com vocês que a nossa língua, que é o sentido do paladar, né? Que a Pro esqueceu de falar, que é através dela que nós conseguimos sentir o sabor das coisas? Pois é. Então, ali a gente tem o desenho lá na página 138 da nossa língua. Se vocês observarem, ali no desenho, tem umas partes coloridas na nossa língua, que está desenhada ali. Por quê? Porque cada cor daquela ali representa o gosto onde a gente pode sentir aquele sabor, aquele gosto. Por exemplo, ali no desenho azul, mostra que a gente sente o sabor amargo. Numa parte amarela é o salgado. No verde é o ácido. E na parte laranja, que é bem na pontinha, é o doce. E ali uma curiosidade, vocês sabiam que o ácido é o que a gente costuma também chamar de azedo? Pois é. Então, ali embaixo tem alguns pratos, algumas comidinhas. Vocês vão ter que classificar. Por exemplo, ali tá em azul amargo, amarelo salgado, ácido verde e o laranjinha doce, igual tá no desenho da língua. Aí vocês vão observar lá. Por exemplo, eu tenho queijo. O queijo, ele é o quê? Ele é salgado. Eu tenho pudim. Pudim é doce. Agora vamos lá no abacaxi. O abacaxi, o que ele é? Se a gente responder azedo, é a mesma coisa que o ácido, certo? E a rúcula, lá embaixo? Ele é amargo, tá? É lá na corzinha azul, porque tem um gostinho mais forte, mas é no amargo. A mesma coisa o café, certo? E agora nós também usamos a nossa língua para poder falar. Para mim poder estar comunicando com vocês, falando um monte, como a Prof fala todos os dias aqui nos vídeos, a Prof precisa da língua. Então nós vamos brincar um pouquinho com o trava-língua. Por exemplo, eu falei aqui para vocês, ó. A língua também nos ajuda a pronunciar as palavras. Existem aquelas difíceis de serem pronunciadas, né, que são os trava-línguas, por terem sons muito parecidos e por exigirem movimentos rápidos com a língua. São palavras que servem para divertir, provocando embaraços engraçados às pronúncias delas. Agora eu vou ler com vocês aqui um trava-língua que tem ali na página 139. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Se eu for falar isso de uma forma mais rápida, a minha língua vai enrolar, vai travar. Quer ver? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Tá vendo como já vai ficar mais difícil? Pois é. Vocês vão brincar aí na casa de vocês um pouquinho com esses trava-línguas. Se vocês conhecerem mais alguns, pesquisem para quando a gente chegar na aula online na quinta-feira, a gente de repente poder brincar, tá bom? E ali em volta, tá vendo que tem bastante desenho em branco aqui, ó, estão vendo? Vocês podem colorir, fazer o desenho dele da forma que vocês preferirem, certo? Agora aqui na página 140 nós temos outros trava-línguas pra gente brincar, olha só. Vocês vão ter que completar eles primeiro antes de fazer, porque tá em desenhos, então ele tá em enigmas. Por exemplo, o primeiro eu vou ler pra vocês descobrirem, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí embaixo, a rata roeu a rolha da garrafa da rainha. Se vocês falarem isso mais rápido, vai enrolar bastante porque são sons parecidos. Então a gente acaba meio que enrolando a língua. Lá embaixo, leia estes outros trava-línguas com professores e colegas. A aranha, a aranha, a aranha, a rã, a aranha, a arranha, a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã aranha arranha. Entendeu? A Prof confundiu tudo aqui, né? A Yara agarra e amarra a rara, arara de araraquara. Olha o sapo dentro do saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e soltando vento. Viu como o Prof também se atrapalha? Então, só para vocês brincarem, tá bom?
E ali no final tem uma cruzadinha, a cruzadinha dos órgãos dos sentidos. Na página 141, vocês podem estar brincando com ela ali, completando cada um deles. Pelo desenho, vocês vão ter que descobrir qual é o sentido, tá bom? Aqui, ó, tem os desenhos, por exemplo, aqui eu tenho uma pena. Qual é o sentido que tem ali? Daí, aqui, qual desses aqui que tá falando aqui? Será que é a língua? Será que é as mãos? A pena a gente tá usando o quê? As nossas mãos, certo? É isso que vocês vão ter que descobrir, tá certo, meus amores? Agora eu vou contar uma historinha pra vocês. Vamos lá? A história chama-se O Panda e o Tesouro dos 5 Sentidos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, é bem legal. Deixa eu virar aqui a minha câmera. Opa. O Panda e o Tesouro dos 5 Sentidos. A formiga rainha acordou o panda fazendo-lhe cócegas enquanto ela dormia, deitado numa rede que alguém tinha esquecido na floresta. O panda acordou, sentindo um enorme formigueiro no nariz, mas era só uma formiguinha ansiosa por lhe mostrar uma grande descoberta. Eita! Quando o panda sentou-se na rede, viu que estava rodeado de milhares e milhares de formigas, que arrastavam como se fosse gente grande, um volumoso baú de madeira. À frente daquela tropa formiga vinha sua amiga Casca, que gritava como se desse ordens a um pelotão. Mais para a direita, 1, 2, 3, força, força, força! Olha lá a amiguinha dele. Olha só o que eles encontraram. O panda esfregou os olhos pensando que ainda não tinha acordado e que era tudo um sonho. Nunca viram um baú assim, parecia um livro gigante. Na tampa lia-se o tesouro dos 5 sentidos. O baú pintado, as riscas tinham uma palavra escrita em cada cor: visão, audição, tato, olfato e paladar. Na última risca, em vez de letras, estava desenhado um lindo coração dourado. Ao aproximar-se juntamente com os milhares e milhares de formigas, ou seriam milhões, a Casca dirigiu seu amigo. Olá, Panda, já viu o que encontramos quando construímos mais uma cidade de formigueiro? Será mesmo que temos um tesouro? Perguntou o Panda. Olha lá, eles bem curiosos. A Casca, olhando para o formigueiro, interrogou. Podemos avançar. E os milhares de formigas responderam ao mesmo tempo: avançar! Levantando a tampa do baú, o panda percebeu que este se abria como um livro. O primeiro dos 5 sentidos deste tesouro era a visão. Num abrir e fechar de olhos, a paisagem ao redor ia se modificando. Os animais ficaram mudos de espanto. Primeiro passaram a estar numa praia, depois numa cidade, num deserto, numa montanha, viram mar, prédios, dunas, neve e viram tudo que os nossos olhos podem ver. Olha só. Como por magia, o vento começou a soprar tão forte que virou mais uma página do baú, chegando à audição. Os ouvidos do nosso amigo foram invadidos por gargalhadas, notas musicais, vozes de vendedores de gelados da praia e outros sons que nos fazem gostar ainda mais desse mundo. Quando o baú lhes mostrou mais um sentido, o tato, as árvores ficaram como que forradas de veludo e o chão como se fosse de seda. As formigas deslizavam radiantes como se estivessem no escorrega e gritavam "Yupi!", enquanto Panda e Cascas não conseguiam deixar de fazer festinhas na árvore. A seguir foi o olfato, e os cheiros eram tão bons que todos se encaravam nas narinas para sentir melhor. Apareceu o perfume do campo da primavera, o cheirinho de uma boa água de colônia francesa e, finalmente, o aroma delicioso de uma pastilha elástica de morango. O panda, sempre com o nariz de um lado para o outro, lamentava-se. Esse cheiro me faz... fome, quero comer. E a arca de o tesouro de 5 sentidos fez-lhe a vontade, apresentou-lhe o paladar. Foi uma festa. As formigas saboreavam bifinhos com arroz e chocolates, e algumas mais golosas quase morreram afogadas no leite condensado. O panda estava perdidamente apaixonado por uma
monte de folhas de eucalipto, e as cascas babavam-se com ensopado de peixe. Ainda a lamber os focinhos, o panda disse: os 5 sentidos são realmente um grande tesouro, mas as surpresas não tinham acabado. Na última risca e a do coração dourado saiu um espelho gigante, igual ao o das rainhas e das princesas. Todos admiravam a sua imagem de felicidade refletida no espelho, quando ouviram a voz do coração. Mais importante do que ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear é sentir. O panda sorriu ainda mais e acrescentou: sentir como é bom termos o tesouro dos 5 sentidos dentro de nós. Fim. Viram só, galera? O mais importante de todos os sentidos é saber que nós temos eles dentro da gente, que nós devemos aprender a usá-los da melhor forma. Tá certo, meus amores? Um beijinho pra vocês e até amanhã. Espero vocês, tá?